Olá, internauta ligado na RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, a primeira edição desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Já sabe, chegou no nosso vídeo, deixa o like, aproveita e compartilha ele com o maior número de pessoas através das redes sociais. Estamos ao vivo no facebook.com/Jornal Repórter Diário, youtube.com/Repórter Diário, Twitter, no @Repórter Diário e também pelo Instagram, o @Repórter Diário. Aliás, essas plataformas você pode mandar mensagem, que a gente vai aqui colocando aqui ao longo da live, pode ser um boa tarde, ou pode ser sobre o tema que nós vamos tratar neste RDTV. Então vai mandando mensagem e, claro, quando acabar o RDTV, acesse o reporterdiario.com.br, vai ficar bem informado sobre o que acontece aqui no ABC. E nesse primeiro RDTV do dia, comigo, Carlos Carvalho, vamos falar sobre uma informação que preocupou muita gente aí no ano passado, e até em outros momentos, que foi a questão do vazamento de dados cadastrados pelo Serasa, né? Muitas vezes dando problema, dando algum tipo de situação ruim, muita gente preocupada, o que podem fazer com os meus dados. Então a gente vai aqui tratar um pouco sobre esse tema, não só dos perigos, mas também falar um pouco sobre o que fazer, né? Caso os meus dados estejam vazados para terceiros sem a minha autorização. Então, para falar um pouco com a gente sobre esse assunto, vou colocar na tela o nosso convidado, o Dr. Vitor Hugo Pereira Gonçalves, que é presidente do Instituto Sigilo. Dr. Vitor Hugo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos que estão nos vendo nessa live, né, participando conosco, e espero poder tirar as dúvidas de vocês, nós trocarmos um pouco de ideia sobre o que nós fazemos no Sigilo e como nós desenvolvemos esse trabalho ao longo de 5 anos, né? Semana que vem o Sigilo faz 5 anos. Muito bem, antes vamos tentar mostrar para as pessoas o tamanho do problema, né? Hoje já se sabe quantos dados cadastrais foram vazados aí para terceiros? Então, foram vazados 223 milhões e alguns quebrados, tá? Nós temos essa conta no Sigilo. Foram vazados mesmos. Estão sendo comercializados aí na internet, na Deep Web e na internet normal. Então, para vocês entenderem, nós estamos fazendo uma pesquisa dentro do nosso site, né, sigilo.org.br, onde todos os dados de brasileiros vivos e mortos foram invadidos, né? Então, é uma situação que gera inúmeros constrangimentos, inúmeras situações que são terríveis para as pessoas. Nós temos agora, completamos hoje, Carlos, eu quero dar essa notícia em primeira mão para vocês, temos 2 milhões de associados. Dentre esses 2 milhões de associados, nós temos pessoas que diariamente reclamam de ligação de telemarketing, empréstimo consignado, venda de produtos, abertura de contas, enfim, uma série de problemas que são causados por esse vazamento, que eu acredito, e nós defendemos essa tese, de que nós estamos vivendo uma era do capitalismo de vazamento de dados, onde as empresas vazam dados para poderem aumentar a monetização, aumentar o seu valor de mercado. E isso tem ocorrido, em caso do Sigilo, com o Serasa, com a Claro, com o Nubank, Netshoes, Serasa, Auxílio Brasil, que foi vazado recentemente, nós ganhamos uma ação. Enfim, os nossos dados estão sendo vazados para que nós não sintamos esse problema. Vazou o dado, não é um risco. Já vaza mesmo. Porque aí eles começam a negociar e nós podemos explicar isso um pouco mais aqui nessa nossa live. Antes até de falar da negociação, em algum momento essas empresas, ou o próprio governo federal, já que você citou o Auxílio Brasil, eles criam ou se preocupam em criar mecanismos para dar segurança? Porque é aquela coisa, né? Eu resolvo um problema do que aconteceu no vazamento agora, mas eu não garanto que novos vazamentos aconteçam no futuro. Eles fazem alguma coisa ou também é uma outra preocupação de vocês? Ou seja, não há nenhuma preocupação deles em manter a segurança ou dar segurança devida a esses dados? Isso é interessante. Existem alguns modelos desse capitalismo de vazamento de dados que eu quero explicar para vocês. Primeiro modelo, que é o modelo, simplesmente, é o modelo brasileiro, é o modelo do governo brasileiro até agora. Você não dá segurança nenhuma, você não tem estrutura nenhuma. Por exemplo, no caso do Auxílio Brasil, vazaram dados a Caixa, a Dataprev e o Ministério da Cidadania. Isso foi no governo Bolsonaro, tá?
mas não acredito que isso tenha finalizado. Pra você ter uma ideia, a Caixa começou a investir em segurança de informação só o ano passado, depois que nós entramos com ação pelo sigilo. Saiu uma reportagem, a Caixa agora vai rever todo o seu parque de computação para substituir as máquinas. Ou seja, é uma política mesmo de vazar dados, de falta de segurança, de não se importar com esses dados, de confundir muitas vezes dados pessoais, né, LGPD com Lei de Acesso à Informação, e geralmente quando eles confundem, eles utilizam a LGPD como um restritivo ao acesso à informação, que é uma outra circunstância. E existe um modelo, que é o modelo Serasa, que é o modelo mais perigoso, que é o modelo de negócio. O modelo de negócios do Serasa é um modelo que vive de rede. Não necessariamente o Serasa seja inseguro, e ele não é. Tanto que essa alegação do Serasa, olha, da minha base não vazou nada. Mas não é da base dele que vaza, é pelo fato dele comercializar esses dados com outras empresas que eles chamam de distribuidores autorizados, agentes autorizados ou promotores autorizados, é que vazam esses dados. Mas a responsabilidade pela LGPD é do Serasa, porque ele é que capta esse dado. Ou seja, a partir da comercialização é que você gera o vazamento de dados. Então, você coloca em risco a nossa posição. E já tem sentença em Brasília, e isso ninguém divulga, Carlos, que já condenou o Serasa, transitou em julgado por comercializar dados. Ou seja, o Serasa, no Brasil inteiro, ele está proibido de comercializar dados. E mesmo assim, contra a sentença judicial já transitada em julgado lá em Brasília, do TJDFT, né, o TJ do Distrito Federal, eles continuam comercializando, porque esse é o modelo de negócio deles. Eles não podem parar, eles ganham dinheiro com isso. O que aumenta a preocupação da gente em relação a esses dados, né? Porque se mesmo com a decisão judicial segue tendo problema, então é algo cada vez mais grave. E aí, nesse caso, lógico, aí entra vocês do Instituto Sigilo ajudando muita gente, como você disse, chegando aí a 2 milhões de pessoas sendo ajudadas dentro desse processo. Como é que é feito o trabalho de vocês? Como é que é feita essa caminhada de entender o caso, saber de onde veio esse vazamento, fazer toda a investigação para fazer um processo? Porque imagino que acho que tem casos diferentes, né? Deve ter ações ali que cada um exige uma situação diferente, mas explica o básico de como faz o trabalho do Instituto Sigilo. O Instituto Sigilo foi criado, eu criei há 5 anos atrás, dia 24 de janeiro de 2019, com a intenção de aproximar o titular de seus dados. Hoje, nós estamos distanciados dos nossos dados. Hoje, nós somos objetos, né? Nós não somos efetivamente o que a lei determina, donos de nossos dados. A gente não sabe onde eles estão, como eles estão, enfim. Nós estamos vivendo nesse capitalismo aí, que eu chamo de capitalismo de vazamento de dados. Então, o sigilo foi criado para se diminuir essa diferença. Não se demonizar as empresas, a gente não tem esse interesse. Mas sim que haja mais uma atitude equânime, mais igual entre as empresas e os titulares de dados. Hoje a gente não sabe como eles são tratados, nós não temos acessos, nós não podemos nos opor ao tratamento, enfim, eles vão comercializando com várias empresas, você bota o seu dado para comprar roupa de bebê e acaba o seu dado numa loja de departamento de pesca e pega, né, de pesqueiro. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Existem várias empresas no meio desse caminho, marketing, data brokers, né, o que a gente chama de os intermediários que negociam. Existe uma forte negociação de dados, enfim. O sigilo vem para acabar com isso, para acabar com essa comercialização, para informar o titular de dados, né? Você, Carlos, e todos que estão nos vendo agora, somos titulares de dados. E nós devemos informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Eu vou te contar um caso que nós entramos há uns anos atrás e ainda estamos com alguns problemas, mas nós vamos continuar com ele. Abastece aí do programa da Ipiranga, né? Que é aquele programa de milhas, de quilômetros,
que até um pouco tempo atrás tinha muito na TV. Nós descobrimos, através de investigação nossa, que o Abastece Aí, quem se cadastrasse no aplicativo era automaticamente cadastrado numa conta bancária no Banco Votorantim. E nós tivemos também o apoio de alguns titulares, alguns associados, que nos informaram que existe isso, né? Eles foram no registrado e aí eles descobriram que tinha uma conta no Banco Votorantim. Guardadas as devidas proporções, essa mesma prática foi feita pelo Nubank. O Nubank agora foi condenado, não foi condenado, né? Mas em segunda instância, o MP assumiu a autoria de uma ação que o sigilo fez, e nós descobrimos que o Nubank compra dados da Boa Vista Serviços, né, a SPC, né, que todo mundo conhece, SCPC também, compra dados. Ou seja, dos 90 milhões de clientes do Nubank, a maioria desses dados são comprados. Ou seja, mas ele não comprou meu dado para ser cliente. Lógico, mas ele comprou o dado para ter acesso a você, para que você fosse convencido a ser cliente do banco. Então, o banco hoje vale bilhões de dólares na Bolsa de Nova York, na Bolsa do Brasil, mas que ele iniciou a venda dele, a comercialização dele, de produtos financeiros, através da compra de dados. Então, foi uma investigação que nós fizemos, e nós temos prova disso no processo, que efetivamente o Nubank comprou dados. Nós temos uma ação contra o mesmo Nubank por preenchimento de chaves Pix, sem o consentimento do titular. Eles preencheram basicamente 8 milhões. Quando saiu o Pix, eles preencheram 8 milhões de chaves Pix sem o consentimento das pessoas. Mais uma ação que a gente está aí batalhando e nós estamos lutando. Então, são várias ações diferentes. No caso do Serasa, foi vazamento de dados. Nós temos a ação do Auxílio Brasil, que foi vazamento de dados para compra de votos. Isso ficou provado, né, no juiz, na sentença, né, determinou o pagamento de R$15 mil para cada dado vazado no Auxílio Brasil, por culpa da Caixa, do governo brasileiro, né, da União, da Dataprévia, enfim. O sigilo, ele tem essa intenção, primeiro, educacional, mostrar para as pessoas aonde estão os seus dados. Isso é importante, as campanhas que nós fazemos, quando nós chamamos as pessoas para o nosso site, nós queremos que elas entendam o seguinte: se o dado foi vazado, ou se não foi, vai ser, para que elas tomem consciência de que esses dados estão com terceiros, estão aí, e muitas vezes acontece, Carlos, eu queria até colocar isso, um caso que me emocionou muito no final do ano passado. Uma senhora de Cananéia mandou uma mensagem para nós e que disse que o final de ano dela acabou porque colocaram o nome dela no Serasa e por conta desses vazamentos de dados. E é triste quando você chega numa posição e começa a ver que as pessoas estão sofrendo com isso efetivamente. Não é algo etéreo, algo superficial. Então, é esse o trabalho do sigilo, é isso que nós desenvolvemos há 5 anos, e nós gostaríamos de continuar desenvolvendo por muito mais anos, que é fazer com que as pessoas tomem consciência de que os dados delas são monetizados e outros estão ganhando bilhões de reais, de dólares, de euros com os nossos dados, e isso não pode acontecer. É importante isso que você disse, porque realmente é um problema muito grave e bate muito com uma conversa que eu tive com a Doroti, que é a diretora do Procon de Santo André, que ela também estava verificando muitas reclamações no Procon de situações dessa forma. Inclusive, principalmente com aposentados, em que empréstimos estavam sendo feitos em nome deles, mas eles não tinham autorizado qualquer tipo de empréstimo, qualquer tipo de situação, exatamente porque vazou os dados desses aposentados logo ali, depois do benefício ser concedido, né? Alguns passaram a assinar, ter assinaturas ou pagar mensalidade de clubes, por exemplo, e não tinha autorizado nada, nem sabiam onde ficava um determinado clube. Então é um problema realmente cada vez mais grave, claro, atinge a muitas pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, né? Às vezes, qualquer R$10, R$20 que sai do bolso dessa pessoa acaba sendo uma diferença muito grande para comprar um remédio, para comprar comida. Então, por isso que tem que se ter atenção em cima desse processo. Em relação a esses valores, né? Com o fim do processo,
os processos finalizados, o ganho de causa dado? As empresas, o próprio governo federal vem pagando ou também tem dificuldade em relação a essas indenizações? O grande problema assim, o sigilo sempre pede, Carlos, um valor de 15 mil reais. Por que um valor de 15 mil reais? Já virou até, as pessoas, 15 mil, virou até um meme aí na internet recentemente. Porque a jurisprudência tem dado constantemente 15 mil reais para casos de vazamento de dados. E isso é uma tese que consolidou no judiciário e nós acreditamos que é um valor que realmente indenize. Mas se você olhar, Carlos, e as empresas estão usando isso para fugir, né, da discussão, né? Bom, se você for cobrar 15 mil por 223 milhões de dados vazados, vamos chegar na casa dos trilhões de reais. Isso eu não caio nessa conversa, tá? Não é porque nós temos um volume muito grande de vazamento que a indenização não cabe. Cabe sim, nós estamos atrás dela, nós estamos informando as pessoas que nós vamos até o fim. Mas a empresa vai fechar. Se ela quiser, e em todos os momentos, e já vou deixar o recado aqui dado para você, Carlos, para os seus as pessoas que estão acompanhando essa live, nós estamos abertos sempre a acordo. E o acordo que possa ser o melhor para o titular de dados, o melhor para uma sociedade mais justa e igualitária em termos de tratamento de dados. Se as empresas, e ao final, nós ganharmos, e eu sei que nós vamos ganhar, nós ganhamos agora em primeira instância do Auxílio Brasil, e nós vamos ganhar contra o Serasa, porque nós temos todas as provas contra eles, nós temos o vazamento, nós temos a perícia que foi dada, nós temos uma série de provas cabais contra o Serasa. Nós não vamos ter medo de executar essa ação, não. Se a empresa tiver que fechar, é uma empresa que não está dentro da lei, é uma empresa fora da lei, é uma empresa que não precisa estar funcionando. Então, nós acreditamos e nós somos sempre a favor da negociação e do acordo, que ao ganharmos essas ações, no valor que seja, nós vamos executar. E para isso, nós estamos montando uma estrutura em breve para apoiar o nosso associado, e também nós queremos cadastrar advogados, Carlos, porque nós acreditamos que as execuções só podem, a maioria das pessoas, e eu vou falar dos meus associados, são de classe C, D e E. São pessoas, muitas vezes, muito humildes, que não têm acesso ao poder judiciário, não têm acesso à informação jurídica correta. Esse é um trabalho que nós temos feito no sigilo, sempre informando. Olha, não transitou em julgado, calma. Quando for o momento, a gente fala para você contratar um advogado. A gente quer ajudar, mas não tem um advogado, a gente ajuda a achar um advogado para você. Então, nós vamos sempre ajudar o nosso titular, porque o sigilo não pode executar as ações individuais, só as pessoas com seus próprios advogados. E no momento adequado, a gente vai executar tudo isso. No valor que seja, nós vamos executar. Nós vamos até o final. E isso é super importante. Realmente tem que ir até o final, porque realmente é uma situação muito perigosa. Vamos lá, vamos tentar dar algumas dicas para o pessoal. Primeiro, acho que a principal delas, né? Se meus dados vazaram, como é que eu procuro o sigilo? Como é que é essa primeira abordagem? E até uma pergunta inerente. Para procurar vocês, precisa ter acontecido alguma coisa com esses dados, ou o simples fato de eu ter a informação de que meus dados vazaram já vale um processo? Então, nós não trabalhamos individualmente, no caso, né? Sigilo não trabalha a questão individual. Mas nós criamos um canal de denúncia, Carlos, dentro do nosso site, sigilo.org.br, canal de denúncias do sigilo, onde as pessoas estão ajudando a gente, tá? Mandando denúncia, meu dado vazou, por conta da empresa tal, por conta, e aí mandam elementos, documentos, isso nos ajuda porque o sigilo, Carlos, nós temos
uma prerrogativa pelo artigo 129, 129 da Constituição. Nós temos os mesmos poderes do Ministério Público. Como ONG, nós podemos fazer um inquérito civil. Então, nós fizemos inúmeros inquéritos civis no final do ano passado, vamos continuar fazendo nesse ano. Por exemplo, nós fizemos um inquérito civil contra a SP-Trans em São Paulo. Você sabe, aqui, né, nós somos de São Paulo, né? A SP-Trans vazou 13 milhões e meio de dados. Fizemos um inquérito civil com a SP-Trans forneceu os documentos e nós, Carlos, nós obtivemos o acesso direto ao vazamento. E acabamos descobrindo, por um acaso, através de um doutorado, logo em seguida, né? Final do ano passado, nós descobrimos um doutorado da doutora Fernanda Campagnuzzi, na FGV, sobre esse caso do SP-Trans, onde ela chama por uma economia de dados. Eu recomendo, um ótimo doutorado, onde ela prova que esses dados, através de entrevistas com funcionários da SP-Trans, que esses dados eram comercializados, sem o nosso consentimento. Eles vendiam a base, e a base da SP-Trans é uma base monstruosa, que envolve seguro-desemprego, INSS, né, Dataprev, SERPRO, Receita Federal, enfim, é uma base gigante dessa, era comercializada pelas pessoas e pelos funcionários. Algo gravíssimo, que nós descobrimos nas nossas investigações, e onde nós temos a confissão através do doutorado da doutora Fernanda Campagnuzzi. Então, o que a gente pode fazer em casos como esse, além do canal de denúncias, tá? E se for algo muito grave, muito urgente, com esses inquéritos a gente pode entrar com medidas, fazer notificações. Em breve nós vamos ter aí um serviço para as pessoas notificarem, né? Notificarem o sigilo e a gente notificar as empresas. Queremos criar relações com as empresas para que nada que possa ser negociado extrajudicialmente, eu acho que é uma boa saída, enfim. Mas em casos de vazamentos muito grandes, não tem muito o que fazer. Carlos, nós estamos meio que à deriva no mar, a ideia é nós nos aproximarmos do governo. Nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e aqui eu falo de público, uma autoridade inepta, incompetente, secreta, em benefício das empresas, cujo presidente até hoje se nega a falar com o sigilo, se nega a falar comigo, e que lá ele defende empresas. Em todas as ações do sigilo, não há uma que a ANPD defendeu o titular de dados. Todas as vezes, e nós temos entrevistas do nosso querido presidente, Valdemar Ortunho Gonçalves, que ele é contra o titular de dados, está a favor das empresas. Então, o titular, nesse emaranhado de vazamento de dados, empresas viciadas em dados, a NPD inepta, incompetente, vagarosa, horrível, o titular de dados só tem uma questão, fazer a denúncia para nós, e nós, mesmo com poucas pessoas trabalhando, e eu falo isso com tristeza, nós só temos 5 pessoas trabalhando no sigilo. É um volume muito grande, mas espero que esse ano, e aí contamos com a ajuda de vocês, doar, né? Nós temos um canal de doação no nosso site, para que nós possamos ajudar e trazer mais pessoas, fazer mais investigações e ter mais ferramentas para ajudar, porque em caso de vazamento de dados, solução individual, Carlos, não resolve. Tem que ser coletiva. E tem que ser uma equipe de pessoas de segurança de informação, hackers, advogados, enfim, uma série de pessoas para ajudar, porque nós estamos lidando com grandes empresas. Serasa, Meta, né? Nós temos uma ação contra o Facebook, contra o WhatsApp, né? Então, Nubank, Netshoes, enfim, todas essas grandes empresas, elas gastam milhões em advogados, em estrutura, para lutar contra a gente. E nós gostaríamos do contrário, né? Nós gostaríamos que eles trabalhassem a nosso favor.
Exatamente, né? E aquela coisa, né? Se dados gigantescos como esse, né? Bancos de dados gigantescos como esse foram vazados, é muito difícil que uma pessoa tenha escapado. É muito difícil, né? Acho que a diferença está mais entre aqueles que sofreram prejuízo menor, ou seja, aquela questão da encheção de telefonemas ou mensagens comerciais que chegam a essas pessoas, e aquelas que tiveram prejuízo maior em relação ao processo de perder dinheiro mesmo, realmente, com essa situação. Só colocar um ponto aqui, Carlos, desculpa aqui. No futuro, a ideia do sigilo é que as pessoas façam essa denúncia e aí nós, automaticamente, já façamos o caminho de tirar isso, tá? Então, por que eu peço doação? Para isso, a gente precisa montar uma equipe para que nós possamos tirar isso da internet. Então, muitas das coisas a gente já sabe onde é que fica. Por exemplo, nós capturamos os dados do Serasa, agora vai ter perícia, na Deep Web. Nós sabemos onde é que fica. Mas eu preciso de uma estrutura que seja condizente com o tamanho da responsabilidade, né? Exatamente. Então tá aí o site sigilo.org.br, até agora há pouco mostramos aqui a home do site, então ali tem todos os dados, não só para você fazer as denúncias, mas também para fazer as doações, tem os QR Codes, então tá tudo lá bem separadinho, bem direitinho, para você entender o trabalho que faz o Instituto Sigilo e, claro, prestar atenção nessa situação, né? Porque muitas vezes a empresa chega até você e você não sabe como. E tá aí um dos motivos que é exatamente essa questão da comercialização dos dados que são vazados aí pela internet, tanto na internet normal quanto na chamada Deep Web, né? A internet aí sim é criminalidade geral, né? Ali na Deep Web. Aí realmente uma situação bem ruim. Conversamos com o Dr. Vitor Hugo Pereira Gonçalves, né, que é o presidente do Instituto Sigilo, falando um pouco para a gente sobre essa questão do vazamento de dados, tentando explicar para a gente quais são as situações, quais são os problemas e, claro, como é que a gente faz para tentar, de algum modo, lutar contra esse tipo de situação. Então, Vitor Hugo, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, que 2024 seja um ano de boas notícias também para você e para todo mundo que está aí com problema, que a gente encontre uma solução que se resolva rápido tudo isso. Mas um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão na live. Eu sempre que vocês quiserem, eu estarei à disposição. E quando eu ganhar, todos nós saibam que todos nós ganhamos, tá bom? Muito bem, valeu, até a próxima, doutor Vitor Hugo. E é isso, né, pessoal? Tá aí a gente falando sobre um tema super importante, que é essa questão do vazamento de dados, que realmente chama muito a atenção, né? As notícias foram realmente incríveis, né? Assim, incríveis no sentido ruim, né, da palavra, né? Realmente a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo, porque hoje tudo se faz de maneira digital, né? Então você tem que colocar dados pessoais ali para muita coisa, documento, dados bancários, e sabe como é que é, né? Você não quer que isso vaze para terceiros, mas infelizmente vem vazando. Aliás, só agradecer aqui o pessoal que mandou o recado pela caixa de comentários, aqui do YouTube, a Juliana Marques Rossi desejando boa tarde, a conta do Bebezão eFootball Mobile, que é aplaudindo, ele mandou também algumas perguntas que foram respondidas ao longo do programa, e no Facebook a Dinha Barros, falando de Maceió, Alagoas, né? Com a esperança de que realmente esse dinheiro, essas indenizações possam sair em relação ao vazamento de dados. Muito bem, se você perder alguma parte da live, F5 no computador ou atualiza no seu celular, facebook.com/Jornal Repórter Diário, youtube.com/Repórter Diário, Twitter, Instagram, @Repórter Diário. Essas 4 plataformas, leve na íntegra para você ver, rever, curtir, compartilhar quantas vezes você quiser. Aproveita, nos siga no Facebook, nos siga no Instagram, no Twitter e também se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte o sininho para receber as notificações, deixe aquele like, é sempre importante para alcançar mais pessoas, para essas informações chegarem a mais pessoas. E claro, no reporterdiario.com.br vai ter matéria especial sobre este tema. Muito bem, tem mais RDTV para vocês ao longo dessa terça-feira, então fique ligado e ligada nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, ótima tarde e até o próximo programa. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no vestibular da Fundação Santo André.